Bom dia, pessoal, tudo certinho? Então vamos fazer mais um vídeo que vai tratar a respeito de adição e subtração de monômios com uma aplicação de como a álgebra, né, ela pode ser usada na geometria e num outro problema do cotidiano também, para compreender melhor, né, as operações de adição e subtração de monômios, né? Então, em geometria, os monômios eles podem ser representados, né, como medidas de comprimento também. Então, por exemplo, né, em medidas de comprimento, o monômio pode ser entendido como... Então, aqui, ó, comprimento. Meu Deus, que letra ruim. Ó. Então, aqui, ó. Comprimento. Comprimento você entende como sendo qualquer medida como metro, centímetro, quilômetro, né? Medidas de comprimento. Então, quando nós não conhecemos o comprimento, nós definimos como, muitas das vezes, como x, ou às vezes como y, né? Ou às vezes como z, ou a, ou b, ou c, enfim, u, v, m, n, etc. Né? Estas letras aqui, elas podem representar comprimentos. E por que elas podem representar comprimento? Porque o comprimento ele é unidimensional, ele tem uma dimensão, ó, e unidimensional. Ele tem apenas uma dimensão, né? Só dimensão comprimento, é só comprimento. Então, para representar o comprimento, nós utilizamos essas letras aqui. Essas letras elas representam, na verdade, um valor, um número, né? Um número que, no momento, ele não tem importância de qual é o seu realmente o seu valor. Mas veja bem, por que é unidimensional? Por que eu vou representar dessa forma aqui e não de outra, né? Porque veja bem, cada uma dessas letras que representam números, né? E números eles podem ser, como a gente já tratou disso em outros vídeos, podem ser também representados por potências, né? Então, por exemplo, o número 3, ele tem uma representação em potência que é equivalente a 3 elevado a 1. Né? Ó, isso aqui é uma potência. E o expoente 1 aqui indica o número de vezes, né, que a base está sendo repetida. Então, dizemos assim, ó, que a base 3 está sendo repetida uma vez. Então, o resultante de 3 elevado a 1 é 3. Né? O resultado. Então, ó, o número 3 ele pode ser representado como 3 elevado a 1. Como estas letras aqui elas são representações de números, então uma letra qualquer dessas, por exemplo, o x, também pode ser representada como sendo x elevado a 1. Certo? Porque x elevado a 1 é uma potência. E sendo x elevado a 1 igual a x, na verdade, cada uma dessas letras aqui pode ser, né, como são números, pode ser representadas da forma de potência. Y é a mesma coisa que y elevado a 1. E assim sucessivamente. Z é a mesma coisa que z elevado a 1. Né? Muito bem. Veja que esse expoente 1 aqui, ele está dando a dimensão. Ele é o grau, né, como já foi dito no vídeo anterior, ele é o grau da variável. Isso aqui é uma variável. Né? A letra aqui está representando uma variável, um valor que pode variar. Variar de menos infinito até mais infinito, como você quiser. Né? Então, no caso do comprimento,
Por ser unidimensional, nós vamos representar, então, esta variável com o expoente 1. Então, na verdade, nós temos x elevado a 1, y elevado a 1, z elevado a 1, a elevado a 1, b elevado a 1, c elevado a 1, u elevado a 1, v elevado a 1, m elevado a 1, n elevado a 1 e assim sucessivamente. Cada uma dessas letrinhas aqui, elas podem ser usadas bem à vontade. Eu vou criar um problema e qual letra eu vou escolher? Qualquer uma dessas, e inclusive S, T, X, F, G, como quiser. Não importa, até letra grega, russa, o que você quiser pode usar. Mas, veja bem, você está representando o comprimento, né, por estas variáveis com o seu expoente 1. Tá bom? Por isso que é unidimensional. Por isso que é expoente 1. Muito bem. Então, veja bem. Exatamente por esse fato, né, que nós estamos representando essas variáveis por expoente 1, cada uma dessas variáveis aqui é um monômio, né? Mono. Um só. É um termo que pode conter variáveis e números, certo? Que multiplicam essas variáveis, né? Muito bem. Para lembrar de mais um detalhe a respeito dos monômios é que o x, vamos pegar o x de novo, elevado a 1, e também dizemos que quando nós temos x elevado a 1, é o mesmo que escrever 1 vezes x elevado a 1. O que isso, na verdade, representa? Representa o seguinte, ó, que nós temos, isso aqui é o coeficiente, esse é o coeficiente, esta é a nossa variável, né? Opa! Que horrível! Variável. E esse aqui é o nosso grau, que é o expoente, né? Grau, né? O expoente. O que significa aquele coeficiente ali? Significa que a quantidade de comprimentos, né? Ó, a quantidade, isso daqui representa o comprimento, né? Um comprimento, porque é grau 1, dimensão 1, um comprimento que nós não conhecemos o seu valor, e nós temos aqui este 1 que, multiplicando este comprimento, indica a quantidade de comprimentos que temos. Então, temos um comprimento. Se eu escrevesse 2x elevado a 1, isso significa que nós temos 2 comprimentos com um valor desconhecido aqui, né? Uma variável aqui. Então, e assim sucessivamente, né? Tá. Agora, veja bem. Note que nós podemos fazer operações nos comprimentos em geometria quando tratamos do mesmo tipo de comprimento. Então vamos ver o seguinte. Nós temos aqui, por exemplo, se eu tenho uma madeireira, né? Uma empresa, uma madeireira. E um cliente solicitou, né, que fosse cortado. Não, eu já tenho disponível, digamos, né? Já tenho disponível escoras para construção. Escoras. Segura a laje, digamos, né? Depois de armada ela, né? Ela tem um comprimento. Eu não sei esse comprimento dessas escoras, então vou chamar de X, né? Então, só para entender isso que eu estou dizendo. Aqui você tem o chão, né? Aqui você tem aqui, ó, as colunas, né? Digamos.
feitas e você faz a laje em cima, né? Faz uma armação aqui de uma caixaria, né? Digamos, bota ferro, madeira aqui para depois ir o concreto. Depois e aí você coloca o quê? Coloca escoras, né? Que são madeiras de eucalipto, aquelas meio arredondadas assim, coloca por vários lugares aqui debaixo da laje aqui, né? E depois você coloca o concreto em cima aqui. Colocado o concreto, né? Lembram como é que é feito isso? Já viram uma vez? Então eu estou falando dessas escoras aqui de madeira, de eucalipto, né? Digamos. Eu não sei o comprimento delas, então eu vou chamar de X. Não sei que tamanho tem isso daqui, né? Posso até especular, mas eu não sei o tamanho. Então eu chamo de X. Bom, o cliente, digamos, nessa semana, ele me pediu para que eu reservasse para ele 8 escoras. Então, 8 medidas iguais a X. Certo? 8 comprimentos iguais a X. O mesmo comprimento. Você não pode ter escoras de tamanhos diferentes aqui. Porque a tua laje aqui, ela não tá, em princípio, ela está no mesmo nível. Né? Para essa semana ele separou 8 escoras. Aí ele reservou também para a semana seguinte mais 5 escoras. Né? 5 escoras para concretar uma outra parte da laje. Enfim. Bom, como nós estamos trabalhando com a mesma medida de comprimento, embora não saibamos qual é o comprimento dessa escora, eu posso dizer que o total de escoras reservadas pelo cliente em 2 semanas são de 8 mais 5. 8 mais 5 é 13. 13 o quê? 13 escoras. Lembrando que esta escora ela tem medida X. De repente é 2,90 metros, ou 2,95 metros, ou 3 metros. Não sei qual é o comprimento dessa escora, e por isso que eu represento para o X. Mas eu tenho a capacidade de somar a quantidade de escoras de uma semana com o da outra semana e obter um total em 2 semanas desta quantidade de escoras. Eu tenho 13 escoras. Compreendido? Eu estou somando monômios. Aqui eu tenho um monômio. Isso aqui é um monômio. Este aqui é um outro monômio. Certo? Então, a soma desses 2 monômios, eu acabei obtendo um terceiro monômio. Então aqui, ó, soma de 2 monômios resultou em um terceiro monômio. Da mesma forma que eu posso somar monômios, eu posso subtrair monômios. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma encomenda, vamos pensar da mesma forma, né? Com o mesmo exemplo. Uma encomenda para o dia de hoje, de 23 escoras. Né? 23 escoras. Imagina que é uma encomenda feita para a laje de um prédio, né? Para a sustentação da laje de um prédio, até a secagem do concreto. Né? Então, 23 escoras. Porém, né, a entrega para este cliente, ela se dará com uma falta de 6 escoras. Ou seja, eu vou entregar as 23 escoras com uma falta de 6. Ou seja, não vou entregar todas as 23, né? Por quê? Porque digamos que faltou escoras, né, aonde eu tenho para oferecer. Então, 23, tirando 6, totaliza 17.
17 escoras. Então eu vou entregar para o cliente 17 escoras. Ele me encomendou 23, mas eu não pude entregar as 23. Entreguei apenas as 17, porque estava em falta 6. Muito bem. Então eu pude subtrair também. O que significa isso? Significa que, embora eu não saiba qual é o comprimento da escora, né, mas eu tenho a quantidade de escoras menos uma outra quantidade de escoras, e eu obtive uma quantidade de escoras, mesmo que eu não saiba o comprimento, certo? Eu posso calcular. Então eu posso calcular coisas mesmo que eu não tenha conhecimento dessa coisa, desde que esta coisa seja chamada pela mesma variável, né? Então, este é mais um exemplo. Temos um exemplo de adição e um exemplo de subtração. Né? Então, quando que eu não posso somar, por exemplo, monômios que tenham valores, digamos, distintos, variáveis distintas? Não, já estou dizendo, é quando as variáveis são distintas, né? Então, um exemplo. Um exemplo C aqui. Vamos chamar aqui, então, vamos ver. O mesmo cliente, né, de repente, ele me peça 15 scores de um determinado com comprimento X. Além destas 15 escoras, ele me pede mais 9 caibros, né, digamos. E caibro, qual é o comprimento de um caibro? O caibro é aquela madeira que vai para sustentar telhado, né? Então, como o comprimento do caibro pode ser diferente do comprimento das escoras, eu não vou chamar de X. Eu vou chamar de quê? Vou chamar de qualquer uma daquelas letras lá. Eu posso chamar, ó, lembram aqui, ó? Parece. Aqui, ó. Posso chamar de qualquer uma dessas letras aqui, ó. Eu posso chamar o caibro de Y, de Z, de C, de V, o que eu quiser. Né? Então, vamos então chamar este caibro, digamos, de Z. Ora, será que é possível você somar a quantidade de escoras com a quantidade de caibros? Se você está somando madeiras, sim, 15 madeiras mais 9 madeiras, 24 madeiras. Mas veja bem, essas madeiras elas estão sendo medidas com a mesma dimensão, comprimento, só que com valores diferentes. O valor da escora é X, o valor do caibro, do comprimento do caibro, é Z. Como é que tu pode somar, né, valores distintos, né, variáveis distintas? Não é possível, a não ser que você venha conhecer quem é X e quem é Z. Mas enquanto você não conhece quem é X e quem é Z, você apenas vai repetir a sua soma. 15x mais 9z é 15x mais 9z. Realmente, e repito, nós não podemos somar monômios, aqui neste caso. Isso aqui é um monômio. E este é um monômio, né, que tem aqui dimensão 1, porque seu expoente é 1. Aqui também a dimensão dele também é 1. Lembrando que este 9 representa 9 caibros de comprimento, né? Porque o 1 aqui indica comprimento, de comprimento Z. Aqui nós temos 15 escoras de comprimento X. E eu não posso dizer o seguinte, ó, que 15x mais 9z serão 24xz. Juntar caibro com escora e dizer que eles têm a mesma medida. Não sei.
Então eu não posso fazer isso. Então eu tenho que deixar na forma como eles estão sendo apresentados. Deixar assim mesmo. Da mesma maneira, se eu pensar em termos de subtração, né? Então, se eu pensar em termos de subtração, da mesma forma, 15x, e se eu quiser subtrair 9z, não posso fazer isso, né? Porque as variáveis são distintas. Então, 15 menos 9 não pode ser operacionalizado por conta das variáveis serem distintas. Então, você escreve 15x menos 9z. Repete. Por quê? Porque eles não estão tratando da mesma variável, estão tratando de variáveis diferentes. Agora, se eu tivesse sendo solicitado pelo cliente que fosse 15 caibros mais 9 caibros, digamos 15 caibros para uma casa, para entregar numa casa, e 9 caibros para entregar numa outra casa, né, para serem feitos seus telhados lá. Qual o total de caibros que eu vou comprar que o cliente irá comprar? Irá comprar um total de 24 caibros, certo? Então, eu só posso somar se as variáveis são as mesmas, certo? E tiver a mesma dimensão, o mesmo comprimento, certo? Muito bem. Eu acho que, tratando-se, primeiramente, vamos dividir o vídeo em partes, né? Então, aqui a primeira parte será essa. A aplicação de monômios dentro da geometria em medidas de comprimento. No próximo vídeo, vamos falar sobre como podemos somar e subtrair monômios em geometria dentro do assunto de áreas, né? Que vai modificar um pouco, porque uma área já não vai ter dimensão 1, uma área vai ter dimensão 2, então o expoente não vai ser mais 1, o expoente será 2, certo? E depois faremos um outro vídeo sobre volume. E aí vamos poder somar várias coisas, certo? Com volume também é parecido com tudo isso. Vou fazer por partes. Então, obrigado até este momento. Um abraço a todos.